Oi, graça e paz a todos, boa noite. É uma honra, no dia de hoje, estar aqui diante da presença de Deus para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. O amado irmão estava aqui falando um pouco dos feitos de Deus e, ao mesmo tempo, eu estava glorificando a Deus por tudo que Ele tem preparado para nós. Gostaria de convidar as criancinhas para ir para o culto de vocês, onde ali também será a bênção. Eu quero dizer para o meu irmão que está com o filho lá no hospital, que esse Deus de milagre, Ele é fiel para completar a obra na vida dele. Passei por algumas situações onde fui desenganado. Eu tive um AVC na estrada, sozinho de madrugada. Botei sangue pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca. Passei 2 dias numa UTI e após o 3º dia, o médico dizendo que tinha ouvido falar de um Deus, de um Jesus que curava, mas ele não tinha visto ele. Ele viu ele na minha pessoa, no mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, onde ele me levantou de uma UTI e me pôs na cabine de um caminhão e segui minha viagem. Esse é o Deus que faz milagre, é o Deus que está aqui presente, é o Deus que opera suas maravilhas em nossos meios. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, no livro de João, no capítulo 4, versículo 23, 24. É um texto bem conhecido, onde fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Diz a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que é Tu, Senhor, que estás neste lugar. É de Ti, Senhor, que vêm as palavras. É de Ti, Senhor, que vem aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tome a primazia neste lugar. Que tudo quanto eu venha falar seja conforme o que Tu já colocaste no meu coração, Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a transformação das nossas vidas diante da Tua presença, Paizinho. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, como o tema dessa ministração, renovando a verdadeira adoração. Essa mensagem, ela nos mostra uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher que era mal vista pela sociedade, porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E essa conversa foi à beira de um poço, onde Jesus sabia que ela passaria naquele lugar, que ela ia estar naquele lugar. E ele falou de uma maneira com ela que toca as questões essenciais da vida humana. E uma das abordagens dessa conversa foi a respeito de adoração. Nós entendemos que
que essa missão dos Gideões é uma missão de adoração a Deus. A palavra de Deus diz que ele procura verdadeiros adoradores. Quando o Senhor fala que procura verdadeiros adoradores, existem duas condições. Primeiro, porque são poucos o que ele conhece, então ele procura mais adoradores. E segundo, se ele procura verdadeiros, é porque existem também falsos adoradores, né? E no capítulo de João, capítulo 4, é onde Jesus vai ensinar muitos segredos, e um deles é sobre adoração, né? A adoração, ela tem que ser primordial na vida do cristão. A adoração, amados, adorar a Deus é colocar Ele no centro da nossa vida. Não só cantar louvores, entoar louvores a Deus, a gente pode entender como adoração, mas adorações está muito além de gestos e atitudes diante de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores, amados, para que Ele venha manifestar o seu poder nesta terra. Sem nós estarmos na posição de verdadeiros adoradores, nós não vamos conseguir agradar esse Deus. Nós não vamos conseguir fazer aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E nós podemos ver que a gratidão, ela gera e faz reconhecer o caráter de Deus em nossas vidas, né? Um caráter de um Deus bondoso, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso. Eu passei por uma situação essa semana, onde o poder de Deus, a misericórdia de Deus, ela foi tremenda na minha vida. Eu estive ali no site da Vale, em Serra Leste, e entreguei a mercadoria para os gideões que não me conhecem. Meu nome é Washington, sou caminhoneiro. Levo o alimento à mesa de vocês, para a glória de Deus. E eu fui entregar uma mercadoria ali no site do Serra Leste. E quando estava quase terminando, tinha um cidadão que precisava manobrar um equipamento. Ele ficou o tempo todo ali buzinando, e eu, para facilitar a situação dele, eu saí rápido e deixei para travar as grades do caminhão fora daquele ambiente. E eu parei o caminhão, saí de lá e parei o caminhão, desci do caminhão, subi na carroceria, travei as grades e desci e entrei na cabine. Quando entrei na cabine, eu fui soltar o estacionário, que para quem não sabe é o freio de mão do caminhão. Eu fui soltar o estacionário e ele simplesmente, por um descuido, eu não acionei. Aonde eu parei era descida. É simplesmente uma serra de 4 quilômetros de altura. E o caminhão ficou na descida. Quando eu entrei, que fui puxar o estacionário estava solto. Eu disse, não, Deus, não é normal. Eu fiquei sem ação, amados. Na lógica, antes de descer do caminhão, ele já era para estar descendo e pegando embalo. E tem uma altura, imagina 4 quilômetros de serra pique subindo. Eu estava lá em cima na serra. Eu olhei para Deus assim e disse, comecei a glorificar o nome dEle, comecei a adorar o nome dEle, comecei a render graças ao Senhor. E eu disse assim, Senhor, aquele que subiu não é o mesmo que está descendo, porque isso aqui é outro que o Senhor está me dando. Para a glória de Deus, amados. Porque era impossível aquele caminhão, aos olhos humanos, diante da ciência, da mecânica, ele ter ficado parado. Ele simplesmente não moveu nada. Quando eu entrei no caminhão, que fui soltar, que era para mim, quando eu soltar, sem acelerar, ele descer sozinho.
E eu desci dele, subi na carroceria, desci. Quando entrei na cabine, foi que eu observei que eu não tinha puxado estacionário. E nós estamos nessa noite glorificando esse Deus, reconhecendo o amor dele por nós, reconhecendo os seus feitos em nossas vidas. Quantos milagres o Senhor não opera no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa caminhada com Ele. E muitas vezes Ele faz se mostrar como fez para mim. Eu chorei ali dentro agradecendo a Ele, faltou palavras de agradecimento ao Senhor, de gratidão a Deus, pelo que Ele fez por mim, porque era impossível, não tinha condição alguma dele ter ficado ali quietinho onde ele ficou. E amados, quando Jesus se encontrou com aquela mulher, ele ensinou sobre mudança de história. Aquela mulher, ela era mal vista pela sociedade. E depois que ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou a maior missionária. Ela se tornou a maior missionária existente ali em Samaria. Por quê? Porque ela, quando ouviu o que Jesus falou para ela não pensou duas vezes. Ela largou o seu cântaro, foi lá na cidade, foi lá na rua e chamou todos. A Bíblia diz que todos foram e creram em Jesus Cristo como Salvador. A gente olhar para a nossa vida, diante dos feitos de Deus, diante do que nós temos ouvido Deus falar todos os dias, por meio de mídias, por meio de pessoas que estão prontas, dispostas a ministrar a palavra do Senhor. Nós temos que crer, amados, que esse é o nosso chamado. Ela podia ter ficado ali, não, eu sei que esse aqui é o Cristo. Ela teve a convicção. Ela podia ter ficado ali e curtido ali o que Jesus tinha para falar para ela. Ela podia ter ficado ali e dizer, não, eu não vou sair daqui enquanto ele não for embora, porque eu não quero perder um minuto ao lado do Salvador. Ela entendeu que ele era o Salvador. Mas, amados, o que ela fez é o que nós precisamos fazer. O que ela fez é o que os gideões estão fazendo. É ir buscar almas, é ir buscar vidas para o reino de Deus. Ela entendeu que, contando o que aconteceu na vida dela, para qualquer outra pessoa, iam querer saber quem foi esse que contou essa história. Quem foi esse que fez ela mudar a linha de raciocínio, a linha de pensamento, né? E uma história que cruza com a história de Jesus, nunca mais essa história vai ser a mesma. Há 23 anos atrás, eu cruzei com a história de Jesus. Me apresentaram esse Jesus. E, amados, uma das melhores coisas que eu fiz foi reconhecer Ele como meu Salvador. Eu estava na pior fase da minha vida. Eu estava para perder o que melhor Ele tinha me dado, que era a minha família. E quando Ele cruzou com a minha história, eu criei que esse Deus é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que muda situações, é um Deus que restaura a vida de qualquer um. Apenas nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar o nome de Jesus. A palavra diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Amados, os verdadeiros adoradores, como foi falado aqui nessa noite, são os grandes intercessores. Eu olho para os intercessores como verdadeiros adoradores. Se nós pararmos para pensar que eu não conheço uma certa pessoa que está passando aqui na rua, que está passando na porta da minha casa, que trabalha na empresa que eu trabalho, e que ele não tem o conhecimento de Jesus, eu começo a orar e interceder por ele, pode ter certeza que ele vai ser restaurado.
pode ter certeza que a nossa oração vai alcançar a vida dessa pessoa. Porque, amados, você sabe o que é que mantém o ministério em pé? É oração. É oração que mantém o ministério em pé. E os verdadeiros adoradores são aqueles que tiram tempo de excelência para orar pelos nossos pastores, para orar pelos nossos líderes. Quando nós oramos pelos membros da nossa igreja, nós não sabemos praticamente quase nada da vida de cada um que aqui estão. Mas nós sabemos também que cada um que aqui estão, não só da comunidade cristã de Paraupebas, como das outras comunidades cristãs que nós temos pelo Brasil, nós sabemos que cada um também precisa de oração. Quem não precisa de oração nesse mundo em que vivemos? Nesse mundo tão tribulado, nesse mundo tão difícil, a cada dia está ficando mais difícil da gente se manter em pé. E eu digo uma coisa para vocês, como intercessor, como adorador, se vocês não conseguirem ficar em pé, fiquem de joelhos. Dobrem seus joelhos. Louvado seja Deus. Nós não precisamos, amados, se manter em pé para dizer que eu estou pronto. Nós nunca vamos estar pronto. Nós vamos estar sempre se preparando para a vinda do Senhor. E como vai ser gratificante Ele olhar para cada um de nós, abrir o seu grande livro e encontrar ali o nome de cada um de nós ali naquele livro, pelos seus feitos. Nós precisamos, amados, atender, como diz uma faixa da empresa Júlio Simões, é entender para atender. Nós precisamos entender a necessidade de Cristo, o chamado de Cristo para cada um de nós. A responsabilidade é nossa. Essa missão Ele colocou em nossas mãos. Quando o pastor Gorco convidou os Gideões para chegar até aqui, eu fiquei pensando, eu não me lembro quem foi, mas eu também recebi, Gideões, uma bíbliazinha dessa com o Novo Testamento. E eu me lembro que, na época, eu era taxista, eu fazia as corridas, quando eu voltava para o meu ponto, eu ficava lendo. E não conseguia entender o que eu estava lendo, mas eu não perdi a oportunidade de ler. E, para a glória de Deus, hoje estou aqui, porque alguém um dia estendeu a mão e me entregou um evangelho para que eu pudesse começar a assimilar o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amados, João no capítulo 15, no capítulo 14, do versículo 15, diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência é a palavra que tem que estar em primeiro lugar no vocabulário de um cristão. A palavra obediência. Quando nós olhamos para a obediência, nós vemos a essência de Cristo. Se Jesus não tivesse sido obediente ao Pai, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Ele foi obediente até o fim. A palavra nos garante que Ele, como ovelha muda, vai ao matadouro. Ele foi ali na cruz e pagou um preço por nós. Pagou o preço por cada um de nós. E da forma que Ele pagou esse preço para cada um de nós, Ele hoje nos chama, Ele hoje nos procura como verdadeiros adoradores. Porque Ele pagou o preço e confiou que cada um de nós que estamos aqui, que temos a convicção que não chegamos até Ele, mas que Ele nos escolheu primeiro, Ele conta com o nosso trabalho, Ele conta com a missão que foi entregue para cada um de nós. E que essa noite
nós possamos entender que os verdadeiros adoradores devem adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o que é isso? E o que significa adorar o Senhor em espírito e em verdade? Significa que os adoradores adoram o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para nos dar. Os verdadeiros adoradores buscam a Deus pela essência do que Ele é em nossas vidas. Quando nós olhamos para as pessoas que acham que são verdadeiros adoradores e buscam pelos aplausos dos homens, esses são os falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles buscam aprovações dos céus, no secreto com o Senhor. E Deus se agrada, amados, quando nós buscamos o Senhor no nosso secreto, na intimidade. É na intimidade que Deus olha para a gente e vai escolhendo os verdadeiros adoradores. É na fidelidade, onde nós cremos que o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Muitas vezes nós não estamos encorajados de ir, mas Ele nos sustenta. Ele diz: sede forte e corajoso, vai lá, não deixa o outro ir não, vai, é você que eu quero que vá. Quantas vezes o Senhor já me direcionou para vidas, eu já testemunhei muitas vezes nessa igreja, vidas que estavam perdidas, e o Senhor restaurou não só aquela vida, mas toda uma família, para a glória de Deus, amado. Porque quando Deus olha para os nossos feitos, o Senhor se agrada daqueles que o buscam em verdade, aqueles que buscam pelo Espírito. Deus, amados, Ele acredita que nenhum de nós vamos nos acovardar do legado que Ele tem que nós temos para entregar a Ele. Deus, Ele confia plenamente em cada um de nós. Deus, Ele tem a certeza que cada um de nós vamos entregar a Ele aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Se Ele colocou, amados, nosso ministério de Casa de Paz, nós temos um ministério, Gideões, chama-se Casa de Paz, é levar a paz do Senhor para os lares. E nós oramos por esses lares, e sabemos que o Senhor já entregou cada casa, cada família, em nossas mãos, em nossas responsabilidades, porque Ele busca por aquelas famílias, e aquelas famílias só vão chegar aqui, se a missão que foi dada para cada um de nós, fizer se cumprir, diante da vontade de Deus, né? E quando nós olhamos para as condições de como servir a Deus, em meio às circunstâncias, né? Em meio às dificuldades, quantos não têm abandonado a fé? Quantos não têm desistido? A primeira coisa que diz é que Deus não está me ouvindo, que Deus não ouve minhas orações. A primeira coisa que fala é que eu não consigo mais viver dessa forma. E esquecem que vieram do fundo de um poço, esquecem que vieram de um charco de lama, e muitas vezes estão pisando em lugares santos. Mas por meio das adversidades, por meio das aprovações, abandonam Jesus, abandonam o barco, abandonam a igreja. E eu quero dizer para vocês que Paulo e Silas, eles estavam ali na prisão. Eles não olharam para as circunstâncias. Eles não olharam para as dificuldades que estavam passando. E nem para, muito menos, para o tempo. Paulo e Silas, eles adoraram a Deus, amados. Paulo e Silas, eles oraram a Deus, sem reclamarem, sem murmurarem, mas adoraram a Deus com toda a sua alma, com todo o entendimento. E nós vemos na palavra de Deus que eles foram libertos, porque eles não se deixaram levar pela intimidade, pelo desespero,
Eles estavam no calabouço, a Bíblia diz que era no cárcere inferior. Imagina passar pela situação em que aqueles homens passaram, se encontrar nas condições em que eles se encontraram, e à meia-noite olhar para Deus e conversar com Ele, e achar um pouco e dizer: agora vamos adorar o Seu nome, Deus. Amados, nenhuma situação em nossas vidas nunca vai ser tão grande quanto o Deus que nós servimos. Nós sempre vamos estar dispostos a buscar Ele com fidelidade. Quando a gente olha para a passagem de Abacuque, os irmãos quiserem abrir no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Abacuque passando por toda uma dificuldade, por toda uma situação, por toda uma calamidade. Abacuque abre sua boca e fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, Abacuque entendeu que Deus é suficiente e aceitou a calamidade que se aproximava, crendo que Deus estava no controle de tudo. A situação não está fácil, creia que Deus está no controle. A situação está fugindo do controle, só se você estiver sem Deus. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver na obediência do Senhor, ela nunca vai fugir do controle. Ela só vai fugir do controle se nós nos distanciarmos dele. Abacuque todo o tempo acreditou e confiou num Deus que todo o tempo estava presente na vida dele. Abacuque, ele buscava intimidade dia a dia, e a verdadeira atenção, a verdadeira vocação que ele tinha era a fé num Deus que operava milagres. Era num Deus que conseguia restaurar toda essa situação em que ele disse que ainda que aconteça, ainda que o meu filho venha se desviar, eu creio no Deus da salvação, que vai trazer ele de volta para o Senhor. Ainda que falte mantimentos, eu creio no Deus da provisão, amados. No início da nossa caminhada, lá em 21 anos atrás, 22 anos atrás, nós passamos por uma situação difícil. Deus nos fez passar por uma situação difícil. E nessa situação, nós fomos alimentados pela igreja. Mas Ele não deixou faltar nenhum dia. Todos os dias Deus estava presente. Todos os dias. A gente tinha o que tomar café e não tinha o que almoçar. Aí Deus ia prover o almoço. Deus usou corvo para alimentar um homem. Muito mais difícil para nós, que para ele não. A gente tinha o que almoçar, não tinha o que jantar. Antes do anoitecer chegava a nossa janta. Nós tínhamos uma pessoa da nossa família que estava devendo dinheiro fazia um tempão. Era ruim de pagar a conta. E devia um tempão esse dinheiro à minha esposa. E no dia que a gente não tinha o que jantar, chovendo, ela veio a pé e Deus fez ela pagar. E não faltou nesse dia. Deus é Deus de provisão, amados. Deus é Deus que restaura a nossa vida, que restaura a nossa situação, por mais difícil que esteja. É Ele quem provê. Eu creio nesse Deus que Abacuque disse que
não estou nem aí para o que vai acontecer. O que me importa é que eu me alegro no Senhor da minha salvação. Amados, nós precisamos adorar a Deus, porque Ele é um Deus, como disse o salmista Davi, lá no capítulo 71, do versículo 5, que diz: pois Tu és a minha esperança, Senhor, Deus, Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade, em Ti não me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será constantemente. Sou para muitos um assombro, mas Tu és o meu refúgio forte. A minha boca se enche do Teu louvor e da Tua glória todo dia. Deus procura verdadeiros adoradores, amados, que em meio às situações, que em meio às dificuldades, nós estamos todos os dias louvando e adorando a Deus. O mundo lá fora não entende quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus passa por dificuldade. Porque em meio às dificuldades está adorando a Deus. Em meio às dificuldades está dizendo assim: eu creio em Ti, Senhor. O mundo entra em desespero, o mundo tenta suicídio, mas nós que cremos no Deus da nossa salvação, nós permanecemos em pé, nós permanecemos firmes, acreditando que Ele vai trazer a solução, acreditando que o impossível é o que Ele vai fazer por nós. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações. Muitas vezes, nós perdemos a bênção, nós deixamos de receber de Deus por conta das distrações. E quem tem muita esperteza, amados, de fazer nós perdermos as bênçãos, é o inimigo de nossas almas. Ele faz de tudo para você não enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele faz de tudo para você perder aquele tempo de comunhão que você marcou com Deus. Nós precisamos marcar encontro com Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que marcar o encontro com o Senhor. E muitas vezes nós marcamos o encontro e o inimigo vem e nos distrai. Nos distrai com a preguiça, nos distrai muitas vezes com coisas que são supérfluas em nossas vidas, para que Jesus volte e a gente fique. Se nós não buscarmos a sinceridade de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós vamos ficar despercebidos, amados. Nós temos que entender o propósito de Deus para nossas vidas. Por que é que Ele está procurando verdadeiros adoradores? Eu digo sempre em minhas orações: Senhor, eis-me aqui. Eu aprendi a me acordar de madrugada e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus precisa ouvir, Deus precisa entender que nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle, a fazer a obra dEle. Só que muitas vezes vem a distração, e nas distrações, muitas vezes, a gente perde o tempo de oração com Deus. A gente perde o tempo de oração com Deus indo para o quarto orar, basta o telefone tocar. A gente perde distrações, a gente perde momentos com Deus na distração de quando nós vamos orar usando um celular, usando um tablet, um computador, e surge aquela mensagenzinha. Aquela mensagenzinha vai tirar você do foco, vai tirar você do objetivo. O objetivo não foi de ler aquela mensagem, mas de ler a palavra da verdade. A palavra que muda, a palavra que muda, a palavra que restaura a nossa vida, que traz conserto para a nossa vida. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus, nos examinarmos todos os dias, amados. Nós precisamos nos examinarmos para que nós não fiquemos distraídos.
em alguma coisa, em alguma área da nossa vida, nós estamos perdendo e o diabo está ganhando. Quando um cristão está perdendo, ele está ganhando. Nós não podemos perder tempo. Nós estamos vendo que o mundo está gritando pela vinda do Salvador. Nós estamos vendo aí o Nordeste, o sertão, virando um mar de águas, aonde nunca chovia só para dizer que caiu água. Eu estava vendo hoje uma reportagem lá no Pernambuco. Gideões deve conhecer ali a região do Pernambuco, Petrolina. Petrolina é uma cidade seca, totalmente seca. Tem anos e anos que às vezes não chove. E hoje está lá um mar de água nas ruas, no sertão, que ninguém está entendendo. Eles não estão entendendo o que é que está acontecendo. O mundo está dando sinais da vinda do Senhor, amados. Nós que estamos aqui, nós que somos comunidade cristã de Paraupebas, vamos colocar Gideões em nossas orações. Vamos dobrar nossos joelhos para esses guerreiros de Cristo. O apóstolo Paulo e outros só conseguiram o êxito porque a igreja orava por eles. Só conseguiram fazer o que fizeram. Só conseguiram alcançar quem eles alcançaram, porque tinha uma igreja que orava, tinha uma igreja que intercedia. Vamos colocar os Gideões em nossas orações. Vamos fazer a nossa parte de irmos juntos com Ele. Nós não precisamos estar ligados a Ele, mas podemos estar ligados em oração. Eu creio que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Vamos orar para que Deus mande mantenedor para eles, para que eles consigam o objetivo. Tudo hoje precisa de recursos, sem recursos não vão a canto nenhum. E Deus está aqui, amados, para dizer que Ele ama essa obra. Deus ama aquele que se dá pela obra missionária. Uma das coisas mais importantes dentro da igreja é a obra missionária. Se nós olharmos para a obra missionária, para o campo missionário, e abrirmos as nossas mãos para abençoar, nós somos abençoados muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amados, adorar o Senhor em todo o tempo, com pensamentos direcionados a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu louvo a Deus porque Deus tem colocado no meu coração o amor pelas vidas. Eu sei que Deus tem um propósito comigo por onde eu passo, amados. E eu não perco a oportunidade. Tem um irmão lá na empresa que diz assim: eu quero ver qual é a oportunidade que Deus vai te dar hoje. Ele não fechou a boca. Um senhorzinho assim do canto se levantou, sem nada a ver uma coisa com a outra. Ele disse: eu vou dizer uma coisa, tem pastores que mereceram uma surra. Eu disse: pois o meu pastor merece um troféu. Foi o pontinho que eu precisava para evangelizar esse homem. Eu falei para ele que nós não temos que estar olhando para pastores, para falha de pastores. Todos nós somos falhos, meu amigo. E ele ficou discutindo ali, querendo fazer eu entender que pastores A, pastores B, agem de forma errada. E eu disse para ele: nós temos um juiz fiel, que chama-se Deus. Nós temos um advogado que não perde uma causa, chama-se Jesus Cristo. Agora, amados, eu disse para ele que nós não somos nem juiz nem advogado, mas somos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunha para testemunhar os seus feitos. E eu comecei a dizer para ele, para impactar ele, porque eu vi que ele estava muito afoito. Primeiro eu disse que eu honrava meu pastor. Eu honro meu pastor porque ele é um homem de Deus, ele é um homem que tem o poder da palavra na mão dele. Ele tem compromisso com Deus. E quando ele quis misturar, eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa, eu só estou nesse lugar porque eu creio no Deus que eu sirvo.
eu tive pistola na cabeça, eu tive buraco de cova aberto. E quando eu comecei a dar esse testemunho, ele disse: você tem que se ajoelhar todo dia e agradecer a Deus. Você não pode ser falho de jeito nenhum pelo que Deus fez na sua vida. Aí eu vi que ele já tinha esquecido a noção do que ele estava falando. Eu disse: agora eu quero te fazer um convite muito especial. Tem umas 6 pessoas na sala, todos ouvindo. Ele disse: pode fazer. Eu digo: eu quero ver você na minha igreja, adorando a Deus. Ele disse: eu faço questão. Ele viajou para Minas, mas na volta, eu creio em nome de Jesus que ele vai estar aqui. Porque, amados, nós não podemos fechar nossa boca. Nós não podemos perder a oportunidade. A oportunidade das nossas vidas, quem prepara é Deus. Então nós não podemos nos desperdiçar. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Sabe, amados, Jesus está precisando da gente na obra dele. A gente tem que sair daqui nessa noite sabendo de que Jesus está precisando de cada um de nós na sua obra. E que nós estamos fazendo falta, muitas vezes. Nós trabalhamos para o Senhor, nós sentimos prazer de trabalhar para o Senhor, nós sentimos o regozijo da presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, trabalhando para o Senhor, mas precisamos fazer mais. Nunca vai ser pouco. Eu costumo dizer que trabalhar para o reino de Deus nunca vai ser pouco. Sempre temos que dar o nosso melhor. E ainda digo mais, ainda há tempo para a gente fazer essa obra que o Senhor tanto espera por mim e por vocês. É só a gente se levantar e agir. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E eu acredito, amados, que Deus pode achar em cada um de nós nessa noite o que Ele tanto procura: verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus porque Deus tem preparado cada um de nós para uma missão onde Ele vai nos sustentar com o poder da sua palavra, para que vidas cheguem a esse lugar, para que vidas sejam salvas por meio dos Gedeões. Eu louvo a Deus. Eu gostaria de convidar o meu pastor Gork para fazer as considerações finais. Amados, como eu tinha colocado aqui no meu esboço, eu quero finalizar esta palavra com Mateus 9:37, que foi a confirmação do Senhor para mim nessa noite, usando o nosso amado irmão. Então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Louvado seja Deus. Nós precisamos